Boa tarde, torcida amiga. Tudo bem com vocês? Como é que foram no fim de semana? Tudo bom, né? E na segunda-feira, nada melhor que começar uma segunda boa. Começou agora a fase eliminatória da Copa do Mundo. Ou seja, começou a Copa do Mundo agora com os 32 países classificados e nada melhor do que a gente ver uma vitória brasileira contra o time do Japão. O Japão, um grande time. É uma pena que se enfrentaram Brasil e Japão agora, mas por causa da tabela que foi efetuada e que deu muito trabalho para a equipe brasileira. Muito trabalho, principalmente no primeiro tempo, onde o Brasil, uma falha clamorosa do nosso amigo Danilo, né? Infantil, cruzar uma bola no meio da área, pelo amor de Deus, isso não se faz nem no jogo da pelada desses dias aí que a gente vai jogar nos Playball da vida que tem aqui. Foi uma coisa horrorosa do Danilo. E ele deve agradecer ao Casemiro e ao Martinelli que fizeram os gols da seleção brasileira. O primeiro gol, gol do empate do Brasil, foi uma roubada de bola do Hendrick que entregou para o Ryan. Ele cruzou para a área e o Casemiro cabeceou bem no cantinho do goleiro, um goleiro grande, aliás, do time japonês, e que entrou, e graças a Deus que entrou. E depois, num passe do Bruno Guimarães, enfiou a Martinelli no meio da área, ele cutucou no canto e a bola bateu na trave e entrou. A outra bola que bateu na trave e não entrou foi do Vini Júnior, que foi no primeiro tempo e que nós suamos muito. Mas no segundo tempo nós voltamos com outro tipo de cabeça para jogar. Uma outra jogando pelas pontas, tentando fazer os dribles, tanto do Vini Júnior, que botou fogo na área também, tanto do Vini Júnior como o Ryan, que botou fogo na equipe japonesa para a marcação e dessa vez não conseguiu fazer. Na abertura dessa fase, dessa segunda fase, tivemos ontem o jogo entre Canadá e África do Sul. E esse jogo foi assim sofrível de ver, porque eu acho que os dois times não vão para frente futuramente com quem vão se enfrentar. Mas o Canadá ganhou por 1-0. Aos 45 do segundo tempo, num chute do meio que acabou entrando no gol da equipe africana. E a África também está eliminada da Copa. Falando de Copa, vamos falar do jogo do Brasil contra a Escócia. No primeiro, o jogo do Brasil contra a Escócia foi muito surpreendente. Foi diferente do jogo que teve com o Haiti, mas o Brasil já partiu para cima e Vini Júnior fez chover nessa partida, né? Numa falha clamorosa da defesa da Escócia, o Vini Júnior já fez 1-0, e logo em seguida fez os dois e Matheus Cunha completou 3-0 para a equipe brasileira. Voltando ao restante do que foi a Copa, nos termos anteriores a essa segunda fase que se iniciou ontem, a decepção da Copa foi o Uruguai, a República Tcheca e a Coreia do Sul. Esses times, essas seleções deviam apresentar mais futebol, inclusive o Uruguai. Deu pena até de o Uruguai jogar contra a Espanha e fazer aquilo que fez. Bateu, aí tomou um gol e morreu nas neves, né? E fora o conflito, perdão, o conflito que teve dentro do vestiário com o técnico Bielsa. Olha, aquilo foi lamentável e só culminou pela decadência desse país que é bicampeão da Copa do Mundo e que vai abrir a Copa de 2030, que é a Copa do Centenário
que vai ser daqui a 4 anos. E o Uruguai vai ter esse privilégio de abrir a Copa. As revelações dessa Copa na fase anterior foi Cabo Verde e 3 países da África: Gana, Argélia e Senegal. E também o Egito, por que não dizer? O Egito se classificou em segundo lugar, porque a Bélgica conseguiu fazer 5 gols na equipe adversária. O que aconteceu também de incógnitas da Copa até agora? A Espanha, que ainda não jogou um grande futebol. Portugal, que também ficou devendo. E Portugal e Colômbia foi um jogaço. E só a bola não entrou dos 2 lados porque não quis. Mas por parte da Colômbia, que jogou um futebol primoroso. Equador, surpreendente, porque ele precisava da vitória para se classificar. E agora joga com o México. Quer dizer, é onde a torcida vai empoderar mais a sua participação nesse jogo que vai ter por esses dias entre Portugal e México e Equador. Bom, o que nós podemos dizer voltando, por exemplo, ao jogo de hoje? O Brasil jogou um futebol no segundo tempo muito mais primoroso, muito mais passando bola. Quando o Endrick entrou, ele deu uma dinâmica maior ao se infiltrar mais na área japonesa, e as bolas pelas pontas foram primordiais para o Brasil efetuar a marcação do empate. E depois, nos últimos minutos, já nos acréscimos, o Martinelli recebendo a bola do Bruno Guimarães efetuar o gol da equipe brasileira. Bom, isso é o que está de começo dessa segunda fase da Copa do Mundo de futebol. Hoje ainda temos, que estão já jogando agora, Alemanha e Paraguai, e depois teremos ainda o jogo da Holanda com o Marrocos. Isso é às 10 horas da noite. Vai ser um jogão. Vamos ver o que a Holanda tem para mostrar, ou o Marrocos vai ter que se virar para bater essa equipe holandesa, com o Memphis e outros craques da equipe holandesa. Bom, gente, isso, Brasil, e aí amanhã a gente vai comentando durante essa semana os jogos restantes dessa fase, primeira fase de grupo. O Brasil já está nas oitavas de final e joga às 5 da tarde no domingo contra o vencedor de Noruega e Noruega, com tantos times aí, sim, Costa do Marfim. Veja bem, um time encardido. Até esqueci de falar para vocês que uma das revelações também da Copa é Costa do Marfim. Fez um jogão contra a Alemanha e não sei se não vai surpreender a equipe norueguesa. Vai ser um bom jogo também. Como hoje à noite, às 10 da noite, será também um jogo muito bom entre Marrocos e Holanda. Tá bom? Gente, muito obrigado. Fique em sintonia com o Raio X do Esporte, dando lá seus OKs e tudo. E agradeço mais uma vez a vocês. Tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau. Domingo temos mais. Tchau.